Vasco anunciou o Ramon como técnico, ex-auxiliar do clube. Ele ainda não teve tempo de treinar nos gramados por motivo de pandemia, mas recentemente ele falou na Sport TV que havia um time com DNA ofensivo e posse de bola. Abre aspas. O Vasco tem como característica histórica a posse de bola, o jogo vertical e fazer gol. É um DNA ofensivo. Cada treinador tem a sua ideia, mas pode ter certeza que a linha passa pelo setor ofensivo, com a organização ofensiva. Lógico que não se pode esquecer da organização defensiva, mas gosto do bom futebol e ele passa pela organização por funções na hora de jogar e na hora de marcar. Isso, Ramon ao Sport TV. Queria saber de vocês, o que vocês acham que o Ramon vai agregar aí pro time do Vasco, se vocês acham que foi uma boa contratação. Então, acredito que o Ramon vai agregar, principalmente por ele já ter sido um ídolo do Vasco dentro das 4 linhas, né? Ele foi um bom jogador, um bom meia, e de certa forma ele não é tão assim reconhecido quanto Juninho, Pernambucano, Pepinho, Felipe, enfim. Não, de certa forma ele é um ídolo assim meio que esquecido pela torcida, mas ainda o considera, gosta, portanto é que quando surgiu a notícia da efetivação dele, eu ouvi muita gente falando que realmente é uma aposta positiva, pode ser que dê certo. E aí, assim, considerando o Ramon multicampeão no Vasco, ele jogou do lado de jogadores assim, de qualidade altíssima, jogou nos melhores elencos do Vasco, então realmente ele tem esse DNA de posse de bola, de um Vasco ofensivo, de um Vasco. Então eu acredito que ele, trazendo essa carga, essa herança dentro das 4 linhas, com aquilo que ele já estudou para ser treinador, contando também, ele está no Vasco como auxiliar já há um tempo considerável, vendo bastidores, vendo o vestiário, lidando com os jogadores, conhece o elenco. Eu acredito que é uma aposta que com certeza pode dar certo. Outro ponto a ser considerado em relação ao Ramon é o fato da torcida. Além de apoiar, com certeza vai ter assim, uma paciência a mais com o Ramon, caso no início não dê certo, o time não jogue bem nos primeiros jogos, né? Eu acredito que a torcida vai ter uma certa paciência com o Ramon, assim como diferente da maneira que não teve com o Abel Braga, né? Justamente pelo carinho do Ramon. Não que não tenha, tem um carinho pelo Abel, vi assim, parte da torcida, muita gente falando, né? Que lamentava a situação do Abel, lamentava o fato do time não jogar, porque o Abel é um cara bom, assim, um cara de bom coração, já foi campeão, cara, tem títulos no currículo, título mundial no currículo, enfim. E assim, a sensação que a torcida tinha é de que o Abel não precisava passar pelo que passou, né? Que realmente o time achou e assim, os últimos trabalhos do Abel não foram tão positivos e assim, era questão assim, de obviedade. O Vasco não joga com o Abel, porque o Abel aparentemente não está bem, entendeu? Não está no seu melhor momento, ou já passou, entendeu? É algo a ser considerado, né? Então, assim, eu vi assim, da parte da torcida um carinho nesse sentido com o Abel, que reconhecer que simplesmente passou o tempo do cara, e aí, enfim, mas tinha que trocar. Enfim, na realidade não era nem para ser contratado. Esse é um ponto a ser considerado. E aí com o Ramon eu já vi que houve certa da torcida em relação a essa causa do Ramon ser o novo técnico. E aí eu acredito que a torcida vai ter uma paciência a mais, caso isso não flua o futebol do Vasco. Eu acho que a vinda do Ramon, né, ela contribui para o Vasco em 2 sentidos, né? O primeiro fato é porque é um jogador, uma figura conhecida, né? Então, assim, é uma aposta, mas uma aposta que você tem um respaldo do torcedor
pela história que ele tem. Como o Felipe disse, ele é um jogador que tem história no clube, mas ele não é tão lembrado como é o Juninho, como é o Felipe. Acho que até o Pedrinho tem um pouco mais, tem até uma certa carisma, né, pelo fato do Ramon. Acho que até por questões também políticas, movimento que o Pedrinho já teve e tudo mais. O fato é que, tipo assim, tem essa questão do respaldo e a questão financeira. Né? O Vasco ele aposta no treinador em que ele não vai precisar gastar tanto dinheiro assim. Né? O Ramon ele é um cara, óbvio, que já estava trabalhando no clube, né? E, então acho que é questão até de você acertar algum detalhe de salário, né? Mas não pesaria tanto do que trazer um profissional, né, que talvez fosse mais rodado, que pediria um salário um pouco maior. Então esses 2 pontos contam. Né? E é o fato que o Felipe falou, a questão também do respaldo do torcedor é de ter a paciência. Isso a diretoria vai ter que assumir, porque o Vasco ele não tem um time tecnicamente forte, mas é um time que briga. Dificilmente é um time que se entrega para as situações. Né? Você tem 1 ou 2 jogadores ali que realmente, minha opinião, Botafogo e Fluminense tem. O Flamengo tinha jogadores que não servem para vestir a camisa do clube grande. Quem dirá Vasco, Botafogo e Fluminense. Tem 3 ou 4 jogadores ali que é um absurdo que vistam a camisa de um time grande. A gente não vai entrar em detalhes de jogadores agora. Mas assim, num todo, tecnicamente, o Vasco tem um time que não é tão forte, mas em relação à disposição, eu sempre vi isso no Vasco. Se você pegar um exemplo, por exemplo, no Clássicos, ano passado, Flamengo e Vasco, aquele 4x4 ali foi um jogo impressionante. O Vasco, tecnicamente, ele pode não se igualar ao Flamengo, mas em relação à partida em si, igualou o jogo e teve momentos que jogou até mais. Ano passado, o Luxemburgo ele entendia essa situação da deficiência técnica do time, mas ele conseguia trazer uma coisa de dentro para fora, que era a motivação do time do Vasco, né? Coisa que o Abel não conseguiu. O Abel é um cara muito paizão, né? Mas o Abel ele meio que se perdeu nesse sentido. Penso eu, né? Óbvio, estou por fora aqui, não tenho conhecimento do Abel, nós não somos jornalistas, não temos aquele contato, mas pelo que a gente vê, parece que o Abel é um cara que se desligou um pouco do futebol de hoje em dia, né? Ele já tem muitas coisas de conservadorismo do futebol passado e isso prejudicou ele, como prejudica muitos treinadores aí. Mas o Abel não conseguiu trazer isso para o time do Vasco, fora suas atitudes fora de campo. Né? A gente lembra da derrota para o Clássico, o Abel dizer que foi lindo, né? Coisas que o Luxemburgo não falaria. Né, coisas que eu penso que o Ramon não vai falar, não vai tratar. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o Vasco acerta, porque ele traz o treinador que conhece o clube, que entende a pressão, né, porque, infelizmente, o Vasco tem um problema político gigante, assim, uma coisa impressionante. Eu achei que, óbvio, né, a gente não deseja isso para ninguém, mas eu achei que com a morte do Eurico as coisas iam dar uma melhorada no Vasco, mas não tem como. Assim, incrível como de repente surge uma bomba no São Januário. E a crise política ela ela sempre afeta os jogadores. E aí entra um ponto também em relação à vinda do Antônio Lopes junto com o Ramon. Eu acho que a vinda do Antônio Lopes vem nesse sentido, para quando houver essas crises políticas, os jogadores ficarem protegidos, a própria comissão técnica, né? Porque o Ramon vai precisar, ele entende a pressão do clube, mas ele tem que saber até que ponto ele vai saber lidar com isso, né? Então eu acho assim que é uma forma da diretoria ela ter um respaldo do torcedor e ela financeiramente também ela conseguir se segurar, né? Não precisar gastar tanto. Né? E eu acho que os jogadores vão abraçar. Conhece o Ramon é um cara que não é leigo no futebol, a gente conhece, quem viu o Ramon jogar, se você não viu, você bota vídeo, foi um baita de meio de campo, um ótimo jogador de meio de campo, e no Vasco ele fez uma ótima carreira, né? Então, acho assim, entendimento de futebol ele tem, eu acho que ele vai passar esse futebol ofensivo, né? Mas, óbvio, dentro das limitações do Vasco. Eu acho que os jogadores vão estar com ele a torcida. A questão é a diretoria entender, dar esse respaldo, porque eu acho que eu concordo com isso. Eu acho que a torcida vai dar o respaldo, né? A paciência necessária, né? E, assim, o clube tem que agir. Hoje, só para encerrar meu comentário, hoje eu entendo, né? Não tanto o Fluminense, o Flamengo, obviamente, nem tanto o Fluminense, mas, assim, Botafogo e Vasco são 2 times que têm um torcedor muito carente, né? O Botafogo, em relação à questão dos títulos de expressão, né? Fala assim, de coração. E o Vasco nem tá tanto tempo assim sem título. O Vasco ganhou em 2011 a Copa do Brasil, em 2012 disputou o Brasileiro, em 2012 ele teve ali aquela situação da Libertadores, talvez aquela bola do Diego Souza hoje, o Vasco poderia estar dizendo que era campeão da Libertadores em 2012,
né? Mas, enfim, hoje são torcidas muito carentes. O Botafogo nesse sentido e o Vasco no sentido de crises políticas, de umas quedas que teve, né, de 2010 para cá, por exemplo, de 2008, né, para cá, as 3 quedas do Vasco. Então, assim, é um torcedor muito carente. Então, assim, o Vasco, ele precisa realmente, penso eu, está certo nisso, de trazer profissionais que entendem a história do clube, que entendem que o Vasco tem que voltar a ser um time gigante. O Vasco é um clube gigante, o Botafogo é um clube gigante, o Fluminense é um clube gigante. Isso é incontestável. Agora, dentro de campos também tem que se tornar gigante. Né? E não é só a questão do dinheiro, né? Não é só a questão de você formar grandes times, é a questão que passa por esses clubes que transformam o ambiente em time pequeno. Né? E na minha opinião, o ex-comandante do Vasco, o Abel, ele acabou, querendo ou não, em algumas situações de coletiva de imprensa e de atitudes, fazendo isso, dizer que o time é um time pequeno. Perdemos para o nosso maior rival. Foi lindo, cara. Pô, isso não existe, cara. Isso não existe. Está perdendo para o seu maior rival. Não interessa que é um amistoso, que é um jogo de pebolinho. Você não pode dizer que foi lindo. Né? Você não pode chegar e jogar 3 clássicos no Carioca, como o Vasco jogou, contra o Flamengo, se botar um time reserva. Sendo que, em alguns casos, não era necessário você colocar time reserva. Então, esses tipos de ações de alguns profissionais, e eu não estou falando isso pessoal para o Abel, eu falo só em relação à atitude dele, estou usando ele como exemplo, são tipos de coisas que não pode ser admitido, porque você enfraquece um time que faz parte de um clube gigante. Então, eu acho que o Ramon entende isso, porque ele viveu isso, né? E ele está vivendo 2 lados. Ele viveu o lado da glória, porque ele esteve no time que foi multicampeão, Libertadores de 98, jogou, se eu não me engano, a final de 97 com o Palmeiras, né? O Vasco disputou a final do Brasileiro de 97, se não me engano, o Palmeiras, ele estava nesse time, não estou enganado. E ele está vivendo o lado oposto de ver hoje o Vasco não tão bem assim financeiramente, não tão bem tecnicamente, há muito tempo sem disputar título. Então, assim, está vivendo os 2 lados. Eu acho que ele vai agregar muito, ele trazer esse lado, esse momento dele de vencedor para o atual elenco do Vasco. Sim, no meu ponto de vista, eu acredito que, assim, sendo bem sincero, a contratação do Ramon é uma fuga. É uma fuga porque, primeiro que o Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro, certo? Isso é fato. E até o Léo Braga, não sei se é verídico isso, até o Léo Braga falou um pouco tempo que o Vasco ainda deve ainda os salários. O Vasco ficou poucos salários com ele. Foi uma passagem bem curta. Então o Vasco não tem dinheiro. Só que assim, o Vasco fica numa situação assim também, como é que fala? Fica numa situação que é difícil sair, porque você tem 2 medalhões. O Vasco pegou 2 técnicos que tinham qualidade, que já tinham um nome, que era o Luxemburgo e era o Abel Braga. O Luxemburgo fez um bom trabalho no Vasco, trabalho mediano, tudo bem. Com o elenco do Vasco, ótimo trabalho. Com o elenco do Vasco, o trabalho até que foi bom. Abel Braga, tudo bem, tem questões de extracampo, questões de trabalho que tem atrapalhado a vida do Abel, não é de hoje, então a gente não pode julgar nenhum cara por causa disso. Porém, o Vasco fica sem opção. Você vai para o mercado trazer um cara que é medalhão e ter os mesmos resultados que teve com o Luxemburgo e com o Abel, ou apostar num novo, um novo pensamento de futebol. Até porque esses caras da nova geração, tiro pelo Diniz, que gosta de posse de bola, Barroca, entendeu? Os caras que estão com pensamento novo. Os caras são criticados o tempo todo, levam porrada o tempo todo, entendeu? E se o Ramon quiser jogar com esse estilo de jogo no Vasco, ele também vai levar porrada, porque ele não tem a caixa grossa para aguentar a torcida, mano. Ele ainda não criou essa caixa para aguentar a torcida. E aí o que acontece? Aí acaba chegando num ponto, se ele não tiver um trabalho efetivo no Vasco, um trabalho legal no Vasco, ele pode até manchar a história dele que ele tem no Vasco. Porque, querendo ou não, o Vasco já teve uma situação com o presidente do Roberto Dinamite, o cara de ser foi considerado agora, essa semana, eu vi, considerado a maior ídolo do Vasco. Foi considerado essa semana agora. E o cara se sujou na presidência. Então, tipo assim, o Ramon tem poucos trabalhos em time pequeno. A gente não tem um histórico que dá pra saber se o Ramon foi um bom técnico, até porque isso não é base pra ninguém, times pequenos, como o Joinville, Ville, outros times aí. Então, assim, ele pode acabar até se queimando com o trabalho. Mas, partindo pelo ponto do Vasco, o cara fica numa sinuca de bico, porque ele aposta em medalhão ou aposta no novo?
E isso tudo volta do que a gente falou lá no Jorge Jesus. O Brasil está escasso de treinador. Então, a gente, o torcedor, querendo ou não, me bota até nesse meio, a gente bate muito em treinador, mas a gente não tem para onde correr. Hoje a gente não tem para onde correr. Torcedor vascaíno, deixe seu comentário abaixo aí se você também acredita que o Ramon vai fazer um bom trabalho, se você acha que o Vasco escolheu certamente aí o Ramon. Beleza? Deixe seu comentário aí abaixo. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone.